Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Estamos aqui hoje para falar de ministérios, é isso mesmo, esse desafio que nós pastores, líderes locais e membros de igreja local recebemos no último concílio geral para que nós possamos ser uma igreja para hoje, para agora, uma igreja que atenda às necessidades de uma comunidade que nós estamos inseridos nela, para que nós possamos impactar pessoas, para que nós possamos crescer. Todo ser humano, ele já nasce com pelo menos dois sensos, um de pertencimento e o outro de utilidade. E os ministérios dão à pessoa a oportunidade de ser útil em um ministério e faz com que ela se sinta pertencente a um grupo, a um propósito e a um processo que a igreja local está sendo desafiada a viver. Por isso, nós, depois de tanto tempo vivendo como departamentos, agora estamos sendo desafiados a ativar os ministérios dentro da nossa igreja para que as nossas igrejas possam cumprir o seu papel. Eu gosto muito de Efésios capítulo 4. Eu penso que o capítulo 4 todo é o mais fornecedor de elementos para uma igreja que precisa viver em ministérios. No capítulo 4 nós vamos aprender que foi o Senhor que deu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, evangelistas e mestres. Para que o Senhor Deus nos deu esses dons que estão presentes na igreja local? Em primeiro lugar, o texto vai dizer que é para o aperfeiçoamento dos santos. Quando uma igreja vive em ministérios, ela consegue levar os seus santos ao aperfeiçoamento. Depois o texto vai dizer que o Senhor nos deu também para que o serviço desses santos tenha um bom desempenho, para que esses santos possam desempenhar bem o seu serviço. E serviço nada é do que ministérios. E por último, Paulo vai dizer que com esses ministérios dados à igreja, essa igreja consegue colaborar para a edificação do corpo de Cristo. E ele continua falando de crescimentos saudáveis, de juntas bem ajustadas. É assim que nós nos tornamos uma igreja relevante. Pois bem, estamos aí na hora de ativar essa linha ministerial, descobrindo em cada membro da nossa igreja o seu ministério, o seu dom, o seu talento e colocá-lo para ser útil na obra de Deus e pertencer a essa igreja vencedora. No nosso último concílio agora, depois de ser eleito secretário-geral de Educação, me vi no desafio de ali mesmo já mobilizar uma equipe para que pudesse nos ajudar nessa tarefa de transicionar uma igreja de departamentos para ministérios. Busquei ali pelo menos 3 pessoas que pudessem liderar 3 redes ministeriais que envolvessem os departamentos das igrejas locais e com isso nós pudéssemos suprir essas igrejas locais de informações, treinamento e potencializar cada líder para viver essa dinâmica. Ali olhei em minha volta e vi Rosana Sá, pastor André Santos, aspirante Fernando Araújo, o Fernandinho, e vi neles, querido, um coração disposto, não da agora para frente, mas esses ministros sempre estiveram a serviço da igreja, sempre dispostos a ajudar, seja através de palestras, treinamento, e os chamei para poder compor a Secretaria-Geral de Educação no que diz respeito aos ministérios. A Rosana Sá com a Rede Master, o pastor André Santos com a Rede Move e o aspirante Fernandinho com a Rede Start. Queridos, a Rede Master nada mais é do que o seu antigo departamento de adulto, que tinha um diretor de adultos, que agora está sendo desafiado a se tornar um coordenador que vai coordenar pelo menos 4 ministérios dentro dos adultos, querido. Então você tem um diretor de adultos, que antigamente ocupava a posição como diretor de departamento, e agora ele está sendo transformado em um coordenador. Ele vai olhar para dentro do departamento de adultos e vai escolher um homem que lidere bem os homens, talvez aquele que seja mais pontual, mais comprometido, mais disponível, mais ensinável.
E aí ele vai levantar também entre as mulheres um líder para o Ministério de Mulheres, vai olhar para a terceira idade. E nem sempre, escute aqui, o melhor líder para a terceira idade, 60 a mais, é uma pessoa que esteja com mais de 60 anos. Pode ser que o seu líder do Ministério 60 a mais tenha 40, 45, 50, mas tenha afinidade com esse público. E o quarto ministério é o Ministério de Casais. Quando você tiver esse coordenador da Rede Master cuidando desses 4 líderes de ministérios, você vai dar a ele o que a nossa secretaria está fornecendo, que é treiná-los para que eles possam ter uma avaliação do ambiente de cada um desses ministérios. Por exemplo, o universo do homem é muito diferente do universo da mulher. E nós estamos treinando os nossos líderes de igreja local através da Secretaria-Geral, para que nós possamos descobrir essa peculiaridade do ministério de homens, do universo do homem, dos homens, estudar essas particularidades e então construir um programa para atender esse universo de homens. Nós estamos treinando também para que eles possam formar uma equipe de trabalho e nós estamos treinando também para que eles possam ter uma agenda no mínimo mensal, aonde todos esses homens estejam conectados. Veja como é fácil compreender. Rede Master, antigo departamento de adultos, tinha um diretor de adultos, agora tem um coordenador de adultos que vai cuidar de 4 ministérios dentro da igreja local. A segunda rede é a rede Move. Ela é coordenada pelo nosso pastor André Santos, e ela agrega 3 ministérios: Ministério de Adolescentes, Ministério de Jovens e Ministério de Música. Diferente da Rede Master, que talvez você tenha facilidade para implantar na igreja local, a Rede Mover, com esses 3 ministérios, talvez você consiga juntar adolescentes e jovens. Lembrando você que jovens, nós estamos falando de jovens casados, estamos falando de jovens em idade universitária, que vai aproximadamente 18 até 29 anos, e estamos falando ainda de jovens maduros. E o terceiro ministério é o Ministério de Música. Então talvez você tenha facilidade para juntar adolescentes e jovens na mesma rede, mas talvez você tenha dificuldade para juntar o Ministério de Música, porque é uma outra afinidade ou afinidade em uma outra área. E aí daqui a pouquinho eu estou apresentando a você ainda nesse vídeo uma sugestão para a coordenação das redes de coordenação de ministérios dentro da igreja local. Se você tiver dificuldade para implantar a rede Mover, você vai trabalhar com Ministério de Adolescentes, Ministério de Jovens e Ministério de Música, desconectados, sem estar debaixo de uma coordenação, nenhum problema para a igreja local. Então, por que foi criado a rede Mover, Master e Start? Essas redes elas foram criadas para atender a Secretaria-Geral de Educação, a Secretaria Regional e atingir também as igrejas que têm facilidade para trabalhar com as redes ministeriais nessa modalidade que nós estamos apresentando a você. Mas se na sua igreja local você não tem um coordenador para essas redes, o que importa para você é que os ministérios estejam funcionando. Então a terceira rede nossa, agora liderada pelo aspirante Fernandinho, é a rede Start, que agrupa 2 ministérios. O Ministério Infantil, lembrando a você também que o Ministério Infantil em uma igreja de porte maior, ele é bem diversificado. Berçário, kids, maternal, jardim, primário, tem uma subdivisão dentro desse ministério que nós estamos ativando esses líderes de ministérios para que possa haver um olhar para todas as faixas etárias do indivíduo. E o segundo ministério que é agregado dentro da rede Start é o Ministério de Pré-Adolescentes. O aspirante Fernandinho já está trabalhando no material onde seja o Ministério Infantil ou um ministério de pré-adolescente, esses ministérios sejam plenos dentro da igreja. Agora, essa proposta é para que facilite a Secretaria-Geral de Educação
trabalhar com as regionais e com as igrejas locais também, suprindo essas igrejas locais de conteúdo, informação, treinamento, para que essas igrejas locais possam romper nas linhas ministeriais. Então, nós estamos com 3 redes na Secretaria-Geral que não precisam ser aplicadas na íntegra na igreja local, mas que visa olhar para cada um desses ministérios que estavam dentro dos departamentos e agora da igreja local o desafio de transicionar para ministérios. Agora, veja só, apesar de departamentos e ministérios não serem as mesmas coisas, não tratar apenas da mudança de uma nomenclatura, quando uma igreja tem uma estrutura departamental que funciona, essa estrutura pode ser muito bem aproveitada na igreja local. Como? Usando essa liderança que já falava a membros de igreja, que tinha habilidade para tratar com pessoas, que sabia realizar programações, que reunia pessoas para crescimento e aprendizado em encontros. E agora esse líder pode sim assumir dentro da igreja local a liderança desses ministérios. Um exemplo então aqui para você. O antigo diretor de departamento de jovens pode muito bem ser o líder do ministério de jovens nessa atualidade. Só mudou o nome? Não. Sabe por quê? Porque nós estamos trazendo para esse líder o desafio dele discipular pessoas que estão dentro da estrutura ministerial. E estamos dando também a esse líder um discipulador, que pode ser o coordenador de área e pode ser também um pastor da igreja local. E junto, seja o coordenador como discipulador ou o pastor como discipulador desse líder do Ministério de Jovens, eles vão sentar junto para ver o universo da juventude onde essa igreja está inserida, vai olhar a formação de uma equipe que vai trabalhar junto e vai olhar ainda qual é a agenda que esse ministério pode cumprir. Esse tempo de transição, ele nos desafia a, sim, usar essa estrutura antiga de departamento para que ela possa, agora, na transição, favorecer os ministérios. O nome talvez mude pouco, departamento para ministérios, mas a estrutura sim, nós queremos mexer para que nós possamos avançar e alcançar muito mais. Visto que nós montamos uma estrutura para que nós possamos chegar lá na igreja local, como está essa estrutura? Veja só, a Secretaria-Geral montou uma estrutura de rede com 3 redes. Rede Master, Rosana Sá. Rede Move, Pastor André Santos. Rede Start, aspirante Fernandinho. Esses 3 nomes têm trabalhado comigo para que nós possamos discutir, avaliar, construir, treinar e potencializar os líderes da igreja local para que eles possam trabalhar e ser muito mais, através do aperfeiçoamento, edificadores do corpo de Cristo. Agora, como é que nós trabalhamos? Abaixo da Secretaria-Geral de Educação, sem nenhuma estrutura piramidal, tá, irmãos? Mas sempre numa linha horizontal, seguindo, então, essa estrutura que montamos na Geral, a Geral tem alimentado as estruturas regionais, que também escolheram um coordenador da Rede Master, cada região tem um coordenador da Rede Move e um coordenador da Rede Start. Então a Geral se estrutura, alimenta a estrutura regional. E como é que nós vamos chegar lá na igreja local se nós não temos mais a estrutura departamental? Porque nós reconhecemos que ela é pesada demais para a igreja cumprir uma estrutura departamental em cada distrito. Nós criamos então os multiplicadores setoriais. Estrutura geral de rede, estrutura regional de rede e estrutura setorial com multiplicadores de informação
que vão levar as informações para as igrejas locais. Quando nós chegamos na região, cada rede também montou a sua estrutura. Na rede geral, por exemplo, o Master, nós temos a nossa irmã Noeli Lima, que é líder do Ministério de Mulheres, que está trabalhando junto com a Rosana Sá. Nós temos o presbítero Hamilton Cardoso, que já trabalha com o Ministério de Homens há algum tempo, também trabalhando com a coordenadora Rosana Sá. Nós temos o líder do Ministério 60+, que é a Marta, também trabalhando com a coordenadora Rosana Sá, da Rede Master, e estamos agora já em busca, e já quase nos finais, para aprovar um nome do Ministério de Casais, que também trabalha com a coordenadora Rosana Sá. Essa mesma estrutura, ela foi montada na regional. Como é que tem acontecido isso na regional? É que muitos dos secretários regionais já têm usado pessoas que trabalhavam com o Ministério de Homens, Mulheres, 60+, casais, no caso da Rede Master, para que eles possam ocupar esse papel dentro da regional. Então, em cada região, nós temos aí um interlocutor para tratar desses ministérios. Agora, para regiões grandes como a nossa, da primeira região, que tem 135 igrejas, nós não queríamos pesar a estrutura da igreja local com os diretores de departamento assumindo ministérios, né, de afinidade na estrutura distrital, mas não queríamos deixar também essa igreja local desprovida de informação. E nós criamos, então, o multiplicador setorial, que está ligado a essas redes e que faz contato com a igreja local, não na questão de organizar eventos, fazer uma agenda pesada, trazer cobranças para a igreja local, mas para informar, treinar e até mesmo enviar esses líderes locais que estão sendo agora encaminhados para assumir esses ministérios. Vou dar um exemplo para você. A geral tem a sua estrutura que alimenta a regional. E o desafio da regional, então, agora é alimentar esses líderes setoriais. Um setor, a nossa orientação é que ele não tenha mais do que 5 distritos debaixo da sua coordenação. Então, nós pegamos a primeira região, e isso se multiplica em todas as regiões, e criamos setores. Eu sou pastor da Central de Petrópolis, que pertence à região serrana. No meu setor tem 4 distritos. O distrito de Petrópolis, o distrito de Itaipava, o distrito de Itamaraty e o distrito de Duarte da Silveira. Em vez de em cada um desses distritos eu ter um líder da Rede Master, que vai ter um líder do Ministério de Homens, de Mulheres, 60+, e criar aquela estrutura pesada, nós juntamos os 4 distritos, criamos um setor e lá, para falar esses 4 distritos, nós temos um multiplicador setorial. E aí esse multiplicador setorial trata com as igrejas desses 4 distritos. Montamos uma estrutura geral, regional, setorial, para chegar na igreja local e alimentar essa igreja local. Agora quero falar aos pastores, talvez até alguns coordenadores que já estão instituídos na igreja local, líderes de departamentos. Nós estamos apenas no início da construção de um projeto que nós recebemos agora em dezembro de 2021. O ano de 2022, e nós estamos em maio agora de 2022, é o ano da construção, da leitura, de assimilar todo o processo. Essa estrutura geral, ela já está bem alimentada, a gente já tem alguns conceitos, estamos convencidos que alguns caminhos, eles são saudáveis e fáceis de serem aplicados nas igrejas locais. Estamos conseguindo alimentar a região, mas o nosso próximo passo agora é treinar os multiplicadores setoriais para que eles possam chegar na igreja local. E talvez você me pergunte, pastor, mas o que eu faço então com essa estrutura que eu tenho hoje, no ano de 2022? Continue com a sua antiga estrutura. Se a sua igreja trabalha bem com os departamentos, continue com os departamentos, pois no ano de 2023 você terá a oportunidade,
e aí talvez já esteja todo o caminho construído para você transicionar a sua igreja. Nós não estamos com pressa, o que nós queremos é chegar lá juntos. Amém? Então essa estrutura ministerial, talvez ela sirva nesse momento para quem já vinha trabalhando com os ministérios, para quem tem essa facilidade em implantar nesse momento na igreja local, mas também não te força, pastor, coordenador, líder, diretor, de abraçar essa visão agora e aplicar na sua igreja local. Assim como nós estamos estudando, vem conosco estudar também, dê a sua colaboração, estamos abertos a sugestões e assim no futuro a gente vai ser essa igreja que descobre os ministérios e vive a plenitude de uma igreja saudável. Agora veja só, fui pastor de uma igreja por 10 anos que viveu a transição dos departamentos para ministérios. No ano de 2014, eu, desafiado, levei a igreja central de Mantiqueira a ser mais do que uma igreja que vivia dos departamentos. E nós multiplicamos então o departamento de adultos aí nesses 4 ministérios. Esse projeto a gente já trabalha com ele há mais de 5 anos. No início, quando eu peguei o diretor de adulto local e disse, agora você vai coordenar o líder de homens, de mulheres, terceira idade e de casais, ele teve dificuldade, porque era uma estrutura antiga. A fala dele era o seguinte, se cada ministério vai já realizar a sua programação, vai ter as suas atividades, qual é o meu papel em tudo isso? Talvez naquela época nem eu tivesse muita clareza do processo, estávamos entrando nele, mas hoje eu estou convicto. Qual que é o papel do coordenador de uma rede na igreja local? Discipular os líderes de ministério. Assim como eu estou convicto hoje que o papel de um pastor na igreja local é discipular os seus líderes, os seus coordenadores na igreja local. Então o pastor cuida dos coordenadores de áreas de ministérios, discipulando, acompanhando. Eu tenho até aqui uma sugestão para você, que é a sugestão de uma semana o pastor reúne com os seus coordenadores e na outra semana os coordenadores reúnem com seus líderes. Depois os coordenadores voltam para estar com os pastores e o processo vai se repetindo, onde toda semana toda a liderança e igreja local vai estar sob um cuidado. Agora, na experiência que eu tive na Central de Mantiqueira e na experiência que estou tendo agora na igreja local que estou pastoreando, eu vi que talvez você tenha dificuldade de implantar essa estrutura de coordenação para uma igreja local. E nós criamos então aqui uma sugestão para você chegar lá na igreja local e montar então as coordenações de áreas ministeriais que vão viver atividades plenas dentro da igreja local. Então vamos lá. Enquanto eu estiver falando desse caminho aqui, isso vai estar sendo apresentado aí em algumas telas projetadas para você visualizar essas áreas de coordenação e também você pode acessar os nossos canais que estão aqui disponíveis. Vídeos como esse vão estar disponíveis no canal do YouTube e esses slides também vão estar sendo publicados lá no Instagram, nesse endereço que você está acompanhando aqui embaixo. Vamos lá, Rede Master, acredito que toda a igreja não terá dificuldade de implantar dentro da sua igreja local um coordenador onde vai olhar para um ministério de homens, mulheres, 60 a mais e ainda casais. Agora, desafio para você, não precisa de números. Até Jesus disse, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar presente. Então não espere você ter 10, 20 homens para você trabalhar. Pegue 3, 4, 5, 6, 8 homens que você tem, escolha um líder, aquele que é mais avançado ali, institua ele como líder, potencialize ele para que esse ministério já tenha a sua agenda. Essa área eu penso que todas as igrejas têm facilidade para implantar. A segunda área de coordenação é a rede Move, que inclui os ministérios de jovens casais,
jovens solteiros, jovens maduros e os adolescentes. Se você tiver um jovem mais avançado, que tem habilidade para lidar com pessoas, que é um influenciador, promova ele, é coordenador dessa área e dê o desafio a ele de cuidar de adolescentes junto com jovens, porque eles estão muito misturados ali em algumas faixas etárias. A terceira área de coordenação é a rede Start, que envolve os ministérios infantil, que vai de 0 até 9 anos de idade, e os pré-adolescentes, que vai de 10 até 13 anos de idade, e aqui você pode ter uma outra área de coordenação. Uma outra área de coordenação é a área coordenação 4, que você pode juntar aí adoração e comunicação juntos. Uma área só cuidando de adoração e comunicação junto. Você vai ver que elas têm muito em comum. E se você tiver um coordenador, talvez o seu líder do ministério de louvor, você vai conseguir olhar essas duas áreas. Agora, sua igreja é grande, se sua igreja tem potencial, institua então uma área de coordenação de adoração e uma outra de comunicação. Se você não tem, junta as duas. Quais são os ministérios que estão envolvidos nessa área? Primeiro, Ministério de Música, na área de adoração, coral, artes, sonoplastia. Esses ministérios estão todos dentro da área aí que pode ser coordenado pelo líder do Ministério de Música, adoração da sua igreja. E se você não tiver um líder para a área de comunicação, como eu disse, uma área só que agrega esses dois segmentos, porque o outro segmento de comunicação, você vai ter alguém que cria arte, então você tem um ministério que cria artes, as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, isso tudo que vai para fora da igreja, alguém que cuida do áudio da sua igreja e das imagens também, seu culto, por exemplo, é transmitido pela internet, se você tem vídeos que estão sendo publicados, alguém está cuidando disso, você precisa olhar para esse ministério também, que talvez até seja pequeno hoje, mas amanhã vai ser um ministério grande. Quando a sua igreja crescer, mais do que uma ou duas pessoas, você vai precisar de 5, 6, talvez 10 pessoas nesses ministérios. As lives e ainda o jornalismo, para poder gerar os conteúdos, para ir para as redes sociais. Você descobre jovens, adolescentes que têm habilidade aí. A nossa quinta área de coordenação que eu estou sugerindo para a igreja local é a área do acolhimento, querido. Vai integrar os ministérios, por exemplo, de integração. Eu quero dar uma dica para você. Seu ministério de integração precisa cuidar de pelo menos 3 áreas. Primeira é a recepção de pessoas na igreja. Tem pessoas confundindo recepção com integração. A gente quer falar mais sobre isso. Eu queria abrir um parênteses aqui e indicar a você um curso que está na Hotmart. Já está com 2 módulos prontos, mas a gente está trabalhando nisso e quase toda semana estamos lançando os outros módulos. Nesse curso na Hotmart, você vai ter o módulo Culto de Celebração, 4 aulas, só como deve ser o seu culto. E aí a gente fala lá de recepção. O módulo Formação de Liderança, Discipulado, GCEL e os Ministérios. Acesse a Hotmart, o curso chama Igreja Relevante e você vai ter acesso a esses vídeos e textos que pode te ajudar muito numa igreja local. Fecho um parênteses aqui, volto para minhas áreas de coordenação. E então a nossa quinta área de coordenação que eu estou sugerindo para a igreja local é a área que agrega os ministérios. Integração, e eu estava dizendo, integração é mais do que receber pessoas, consolidação e conexão dessa pessoa com a igreja. O Ministério de Integração recebe, mas também consolida aqueles que chegam e conecta essas pessoas em ministérios. Ministério de Honra, que era uma antiga diplomacia, lazer e esporte, voluntariado, todos esses ministérios estão dentro da área de coordenação, acolhimento. Vamos um pouquinho mais. A próxima é educação. Você precisa ter um coordenador que cuide dos ministérios de escola bíblica dinâmica, nossa EBD, aconselhamento, treinamento de voluntários, formação de líderes de ministérios,
formação de líderes de GECEL, planejamento e desenvolvimento de cursos de apoio, como capelania, evangelismo, tantos outros cursos que nós podemos criar na igreja local. E a sétima e última área, que é a área de missões, que vai cuidar de quê? Missões urbanas, missões estrangeiras, planejamento evangelístico, plantação de igreja, empreendedores, aqueles irmãos que estão na igreja, que são empreendedores, e ainda ação social na igreja. É apenas uma sugestão, sabe por quê? Porque nós estamos sendo desafiados a olhar para a nossa igreja local e construir um modelo. Não estou dando a você aqui um método, um projeto pronto. Eu estou dando a você a oportunidade, junto comigo, pensar, eu na minha igreja local e na secretaria geral, e você na sua igreja local e no ministério que Deus confiou em suas mãos. Eu estou muito convicto que se a gente tiver paciência nesse momento, se o nosso diálogo for claro e se a gente trabalhar junto, alinhado, nós vamos construir a próxima geração de ministros que estarão em vários setores, não da igreja local, mas de uma cidade, de uma nação, para que nós possamos cumprir a grande missão que foi colocada em nossas mãos, de discipular pessoas, fazendo discípulos em todas as nações. Vem conosco para esse tempo. Esse é o primeiro vídeo, eu falei de uma maneira geral. Seguindo esse vídeo, nós estamos gravando agora vídeos com os coordenadores de área e com os líderes de ministérios. Todos esses vídeos vão estar nessas plataformas para que você possa assistir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes for necessária, e você possa crescer junto conosco. Nos ajude a divulgar esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque toda vez que nós lançarmos um vídeo novo, você vai receber uma notificação no seu celular. Faz aí, compartilhe agora esse link com alguém do seu distrito, da sua igreja local, da sua região, para que ele também tenha acesso a essas informações. Leve ele a se inscrever no canal, ativar o sininho, e se a gente conseguir agora pulverizar todas essas informações, nós vamos conseguir muito mais êxito nesse processo de formar pessoas para ser uma igreja para agora, para esse tempo. Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo, de coração aberto, cheio de expectativa. Nós estamos construindo um caminho para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja do Senhor Jesus.